Amém. Então, a palavra desta noite é uma palavra para a gente meditarmos. Deus quer que a gente medite nesta palavra, porque a meditação da palavra do Senhor é onde vai levar-nos à vitória. Amém? Então, quando a gente medita na palavra do Senhor, irmãos, a gente consegue trazer esta palavra para a nossa vida. Enquanto meditar é dar atenção à palavra. Tá? Você põe ela no teu coração e você vai lembrando dela, você vai meditando aquela palavra, Deus vai agindo, Deus vai operando e você vai ter forças para colocar essa palavra em prática na tua vida. Amém? Então nós precisamos disso, irmão. Precisamos fazer esta meditação da importância daquilo que Deus fala conosco todos os dias, irmão. Nós estamos aqui já nessa campanha, esse é o 7º dia, se não me engano. Nós estamos aqui, o 8º dia, não sei. Nós estamos aqui orando, clamando, buscando e recebendo a mensagem do Senhor. Não é? Todos esses dias estamos nos alimentando e a gente precisa colocar em prática a palavra do Senhor para que a gente consiga as vitórias. Amém? Então hoje não é diferente, irmãos. Hoje Deus quer falar conosco. Deus colocou no meu coração para a gente meditar nas palavras. Bom, a gente vai comentar algumas palavras que eu separei aqui, que Deus colocou no meu coração. Amém? Porque Deus, irmãos, Ele entrega para nós muitas coisas. Nós que estamos aqui na presença do Senhor, irmãos, nós que viemos buscar do Senhor, estamos aqui, Deus nos alcançou, Deus te alcançou, Deus me alcançou. Não é? Eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você fez isso também, aceitou com a tua boca, irmãos, e não foi obrigado não. Você sentiu aquele desejo de aceitar o Senhor, não é? E aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Irmãos, isso é algo maravilhoso que Deus entregou para nós. Amém? E com isso, irmãos, nós recebemos do Senhor a palavra de Deus, como nós já comentamos. E esta palavra, irmãos, hoje eu não posso dizer que eu não conheço. Você não pode dizer que você não conhece o que o teu Deus quer que você faça. Você conhece, mesmo você não lendo a Bíblia. Tem muitos que não lê, mesmo você não lendo, mas quando você chega na casa do Senhor, você tem a mensagem de Deus trazida pelo próprio Deus ao seu coração e ao meu coração. Não é assim, irmãos? Quando você vem na casa do Senhor, seja uma vez só, mas você recebe aquela palavra. Então, irmãos, a palavra do Senhor hoje é para nós meditarmos. Será que quando eu recebo a palavra do Senhor, eu estou cumprindo a ordem do meu Deus? Você está cumprindo a ordem do teu Deus, irmão? Quando você ouve a palavra, você recebe aquela palavra, é uma ordem que Deus dá para você, é uma ordem que Deus dá para mim. A palavra de Deus, irmãos, é algo que eu preciso obedecer. Por quê? Porque Ele é Senhor, eu sou servo, você é servo, Deus é seu Senhor. Não é assim? Deus é o Senhor. Então quando Ele traz algo, é para ser obedecido, irmão. Não é para a gente pegar e achar que é um convite, que Deus está, se puder, se quiser, não. É uma ordenança de Deus. A palavra de Deus é para ser cumprida. Amém? Olha para você ver como é que é sério isso daqui que nós estamos comentando hoje, irmão. Tá? Porque eu não posso mais falar que não sei mais o que é a palavra de Deus. Eu não posso falar que eu não conheço nada de Deus. Eu conheço, você também. Quando eu estava no mundo, quando eu estava sem conhecer o Senhor, eu poderia falar isso. Você também. Quando você estava lá sem conhecer a Deus, quando o Senhor não tinha te alcançado ainda, você poderia falar isso. Nossa, eu não sei o que eu preciso de fazer. Eu não sei como agir, eu não sei o que Deus quer de mim, não é? Poderia até falar isso, mas hoje não. Pelo menos o pouco que você conhece, o pouco que você escuta, o pouco que você talvez leia, você precisa cumprir, porque é uma ordenança de Deus para você. Amém? Nós falamos aqui de participar da grande ceia. Dia 31 nós falamos aqui de aliança, de renovação de aliança, não é? De fidelidade. Irmãos, é isso que Deus quer, viu? É isso que o Senhor está falando. Deus cobrará de quem conhece. Amém, irmão? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Aquilo que Deus entrega para mim, Ele vai me cobrar. Aquilo que Deus entrega para você, Ele vai te cobrar. Amém? Nós precisamos, irmãos, estar firmes. Nós precisamos estar firmes para poder receber do Senhor. Amém?
precisamos, irmãos. Deus quer isso de mim. Ele vai me cobrar aquilo que Ele me deu. E Ele vai fazer isso contigo também. Amém? Então olha bem, irmãos. Abra a tua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 47 e o versículo 48, nós vamos comentar. Olha para você ver como é que é importante a gente obedecer a palavra do Senhor, porque fique bem claro, irmãos, você não é uma pessoa leiga mais, você não é aquele que não conhece Deus, você é uma pessoa serva de Deus. Nós somos servos do Senhor, somos pessoas que conhecemos o nosso Deus. Talvez alguns conhecem pouco, outros conhecem menos ainda e outros conhecem mais, mas são todos conhecedores de Deus. Todos foram salvos pelo Senhor, não é? Todos nós fomos salvos pelo Senhor. Então nós precisamos, irmãos, tá? Colocar esta palavra no nosso coração. Nós precisamos obedecer aquilo que é ordenado por Deus. Amém? Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48. O que o Evangelho de Lucas fala no capítulo 47 e 48? Ele está dirigindo esta palavra para quem? Para os servos do Senhor. É nós ou não é, irmão? É você ou não é? É eu ou não sou? Somos nós, servos do Senhor. Pelo menos é assim que nós intitulamos, né? Servos do Senhor, falamos isso. Nós somos servos do Senhor. Então esta palavra é para nós, tá? Então presta atenção numa coisa. Diz assim a palavra do Senhor: aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja. Olha bem, irmão, a gravidade, tá? Que não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Então, o que seria muitos açoites? Muitas cobranças. Deus vai cobrar, tá? Deus vai cobrar, irmãos. A maneira que Deus vai cobrar eu já não sei, aí é com Ele, mas que Ele vai ser cobrado de nós, vai. Porque Deus está te dando muitas coisas, muitos conhecimentos. Você ouve a palavra de Deus, você tem condições de cumprir. Eu tenho condições de cumprir, irmãos, tá? Nós sabemos o que nós temos que fazer, nós sabemos a vontade do nosso Senhor. Deus é o nosso Senhor. Eu sei a vontade dEle, eu sei o que Ele quer que eu faça, porque eu conheço a palavra. Pelo menos o pouco que eu conheço, o pouco que você conhece, nós temos que cumprir. É a vontade de Deus, irmão. E a gente muitas vezes não cumpre. Aí acontecem os problemas, aí vem os açoites, que não são poucos, irmãos. Aí a gente pergunta, por quê? Meu Deus, por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Não é? São os açoites vindo, irmão. Porque nós não estamos cumprindo a vontade do nosso Senhor. Tá? Você sabe o que você tem que fazer em todas as partes da tua vida. Todos o seu andar aqui nesta terra, você sabe como tem que agir. Eu também sei como eu tenho que agir. Todas as maneiras, como eu tenho que fazer. Como que Deus agrada de mim. Mas muitas vezes, irmão, levado talvez por sentimentos, talvez até por sentimento de outros, talvez eu não quero ofender outros, eu deixo de andar conforme Deus quer que eu ande. Isso é grave, irmãos. Isso é grave. Depois o açoite vai vir em você que conhece, não em cima do outro. É você. Se o outro tirou você do caminho, você vai levar os açoites, porque você conhece a palavra do Senhor, tá? Então presta atenção. Não deixa ninguém, nada tirar você da vontade de Deus para você nessa terra. Aquela vontade que você conhece, que está na palavra. Os versículos que você escuta, você está escutando hoje um versículo, você está escutando hoje uma palavra. Todos os dias dessa campanha, todos que estão vindo, estão escutando, todas as palavras estão sendo faladas. Irmãos, nós não podemos deixar de cumprir, tá? Depois nós não podemos achar ruim dos açoites, porque eles vão vir. Tá? Então olha bem, versículo 48 diz assim: mas
aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito for confiado, muito mais será pedido. É o nosso caso, irmão. Não é o caso daquele que está lá fora, que não conhece a palavra de Deus e faz coisas terríveis, faz coisas que desagradam o Senhor, que são merecidos açoites, mas eles não vão receber os açoites que nós vamos receber. Olha que coisa, irmão, porque nós somos conhecedores, nós sabemos a vontade do Pai e não fazemos. Eles ainda não sabem a vontade do Pai, então os açoites deles vão ser menos. Viu, irmãos? Então, presta atenção, o ano está começando, nós renovamos a nossa aliança dia 31 com Deus, falamos para o Senhor que seremos fiéis a Ele, e será que estamos sendo do dia 31 para cá? Será que as palavras estão sendo cumpridas? Será que foi mudada alguma coisa na minha vida e na sua, do dia 31 para cá? Depois que você ouviu aquela palavra de renovo de aliança, será que mudou alguma coisa? Irmão, eu não posso falar nada por você. Você conhece a sua vida, mas Deus pode falar por mim e por você. Se você não mudou nada, Deus está sabendo. Se eu não mudei nada, Deus está sabendo. Então, é preciso, irmão, a gente tomar posições, viu? Não tome posições para agradar homem, não tome posições para agradar ninguém, só a Deus. A Deus sim nós precisamos agradar. Essas posições têm que ser tomadas, irmão, viu? Para agradar ao nosso Deus, para que os açoites não venham, para que os problemas não venham, para que as situações não nos peguem. Irmão, você sabe se açoite dói ou não, irmão? Hã? Você já levou alguma açoitada alguma vez? Uma chicotada de alguma coisa? Hã? Não dói? Deve doer, né? Hã? Pegar um chicote lá e meter nas suas costas para você ver. Bom, vai doer absurdo. Lógico que os açoites que vêm causam dor, irmão. Vai causar dor mesmo, é açoite. Então pense bem, você quer levar açoites? Ai pastor, eu não, isso dói. Então seja fiel, obedeça à vontade do seu Senhor. Prepare-se, é o que ele está falando aqui, aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se prepara. Irmão, muitos não estão se preparando para a volta do seu Senhor, irmão. E aí os açoites vão vir, porque conhece. Você não é mais leigo. Dia que você abriu a tua boca e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e vem participando nos cultos, vendo as palavras, adorando a Deus, você não é leigo mais, irmão. Você não faz parte daqueles que não merecem muitos açoites, não. Daqueles que não conhecem a vontade do seu Senhor, você não faz mais parte daquele lá, não. Você faz parte dos que conhecem, dos servos do Senhor. Tá? Então, olha bem. Deus tem vitória, tá? Mas também, como o nosso Deus é justo, o que a palavra dele fala, ela se cumpre. Açoites também vem, irmão, tá? Então, presta atenção numa coisa. Abra a tua Bíblia lá, irmãos. Tiago, vamos ver o que Tiago fala. Tiago capítulo 4. Vamos ver o que Tiago fala. Então Lucas ficou bem entendido, né, irmãos? Olha para você ver como que é grave isso de não dar, da gente não dar ouvidos à voz do nosso Deus, porque saber o que Ele quer nós sabemos. Tiago capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Acharei, irmãos? Tiago, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então você sabe o que você tem que fazer, irmão? Sabe ou não sabe?
Você sabe, a palavra de Deus está sendo ministrada no teu coração. Todos os cultos que você chega aqui, que você vem, que você entra com o coração aberto, recebe a palavra de Deus, a ordenança de Deus é colocada no teu coração, é apresentada para você, é apresentada para mim. Eu sei como fazer o bem. Fazer o bem é obedecer a palavra de Deus nesta terra, é fazer o bem, porque a palavra de Deus é o bem, Jesus é o bem, não é? Então se eu sei como fazer, mas aí eu não faço. Por que eu não faço? Por vários motivos, não importa. A Bíblia não fala um motivo que a gente não faz o bem. Não importa, cada um inventa um motivo aí para não fazer o bem. É assim que nós agimos, irmão, tá? Nós cometemos o quê? Pecado. E no começo nós falamos de estar reunidos com o nosso Deus na grande ceia, lá no reino do Senhor, não foi? E quando eu falei, você quer estar participando da grande ceia? Todos falaram que quer, lógico. Quem não quer estar com o Senhor participando da grande ceia lá no reino do Senhor? Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 59. Livro do profeta Isaías capítulo 59. Versículo 1 e 2. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2 diz assim: Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam você do seu Deus, os seus pecados escondem de você o rosto dele. Irmãos, o que nós lemos no versículo que fala lá em Tiago? Se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, nós fazemos o quê? Cometemos o pecado. Então, se eu sei o que eu tenho que fazer, se você sabe, diante da palavra do Senhor, o que você tem que fazer, por que não fazer? Aí a gente não faz, irmão, por vários motivos, né? Vários motivos que o Senhor está pondo no teu coração aí. Por que você não faz o bem? Por que você não fazer o bem, irmãos? É cumprir a palavra que eu estou falando, tá? Porque talvez a gente faz o bem, né? Leva uma cesta, ajuda um aqui, ajuda outro ali. Não é esse bem, não. Esse aí nós temos que fazer mesmo, irmão. Tá? Mas o bem que a Bíblia diz aqui é obedecer a palavra de Deus, que é o bem. Amém? Se você sabe como fazer o bem e não faz, você comete o pecado. Tá? Então presta atenção. O que acontece quando eu não pratico o bem? Quando eu não pratico a palavra do Senhor? Quando eu não obedeço? Vem os açoites. Nós já comentamos. E nós somos separados da face de Deus, irmão. Olha que coisa terrível. Deus diz aqui em Isaías, irmão, vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Nós fomos, o rosto do Senhor, a face do Senhor é escondido de nós, irmão. Olha para você ver, você vai buscar Deus e não vai achar, porque os seus pecados estão separando você de Deus. Os meus pecados estão me separando do meu Senhor. Que gravidade, irmãos. Tudo isso porque eu sei o que eu tenho que fazer e não faço. Quando o rosto do Senhor, quando a face do Senhor afasta-se de mim, afasta-se de ti, o que vem sobre mim? Muitos açoites. Amém? Muitos açoites vêm sobre nós, muitas situações, porque aí vem o inimigo para operar, o inimigo para agir. O inimigo não quer nada de bom para nós, ele só quer destruir as nossas vidas, irmãos. Você pode ter certeza, nada vem de bom do inimigo, tá? Então, quando a face do Senhor é escondida de nós por causa do nosso pecado, porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei qual é a ordem do meu Senhor para mim e não obedeço, aí os açoites vêm. Amém? Para mim terminar esta mensagem, irmãos, abra a tua Bíblia lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 6.
Presta atenção nessa palavra de Samuel. 1 Samuel capítulo 6, versículo 19 e o versículo 20. Presta atenção. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles. Por quê, irmão? Por terem olhado para dentro da arca do Senhor. Amém? Presta atenção numa coisa. Se você for olhar esta passagem do capítulo 6, a gente não tem como ler aqui, que não vai demorar, mas leia o capítulo 6, só vou ler o título: o retorno da arca a Israel. Houve uma batalha entre Israel e os filisteus naquela época, nesse momento aqui. Israel perdeu a batalha e a arca do Senhor foi levada pelos filisteus lá para a Filístia. Viu, irmãos? A arca do Senhor foi lá para a Filístia, foi levada, tomada. Irmãos, presta atenção, os filisteus eram pessoas incircuncisas, pessoas que não conheciam o Senhor, que não é o caso do povo de Israel. O povo de Israel na época conhecia a Deus. Eu e você não somos filisteus, irmãos. Nós não somos incircuncisos mais. Eu era antes, você também. Não somos mais. Nós fazemos parte do povo de Deus. Amém? A história é a mesma, tá? Só muda a época e muda as condições, mas se você for no espiritual é o mesmo. Nós fazemos parte do povo de Deus, não somos mais filisteus como éramos antes, tá? Mas naquela época, a arca do Senhor foi levada pelos filisteus, e ali houve, a mão do Senhor ali na Filístia. Se você for ler aqui, você vai ver que Deus operou ali contra os filisteus. Houve ali uma ação de Deus. Irmão, presta atenção, os filisteus eram incircuncisos, não eram um povo de Deus. Eles puseram a mão na arca, ninguém podia tocar na arca, só os sacerdotes e os levitas, não é? E olha bem, não é bem assim não. Os levitas podiam levar a arca segurando numa haste, tá? Fiavam as madeiras e ninguém tocava na arca, irmão. Nós sabemos de uma passagem aí que o rapaz tocou na arca e Deus fulminou ele, usar. Ninguém tocava. Os filisteus tocaram, levaram e abriram, com certeza, abriram lá, mexeram. Lógico, né, irmão? Aconteceu o que com eles, irmão? Deus fez uma ação ali, agiu com umas pragas e tal, mas a Bíblia não diz que Deus fulminou ninguém, não matou ninguém. Prestou atenção, irmão? O que aconteceu com o povo ali de Bet-Semes? Morreu. Então, a gravidade que eu quero que vocês entendam é essa, que nós estamos falando aqui nesta mensagem, irmão. Desde o começo, aquele que conhece é cobrado mais, tá? Os filisteus não conheciam a Deus, não sabia que não podia tocar na arca, não podia fazer nada com a arca. Cataram, fizeram o que fizeram com a arca lá, não morreu, irmão. Mas o que aconteceu lá em Bet-Semes? A arca chegou lá, o povo sabia, chegou, abriu a arca e olhou dentro da arca para ver o que tinha lá. Era expressamente proibido, não podia nem tocar na arca, imagina abrir. E todos o povo de Israel sabia de tudo isso, porque desde criança, é algo que nós não fazemos hoje, mas desde criança, todos sabiam a lei do Senhor. Todos, os pais passavam de pais para filho, para neto, bisneto, todos conheciam a lei do Senhor, todos conheciam que Deus colocou como deveriam agir, todos sabiam sobre a arca, e mesmo assim, aqueles 70 abriram a arca, tocaram na arca e olharam dentro. Os açoites vieram sobre eles, irmão? Vieram. O julgamento de Deus chegou, irmãos, tá? Lá para os filisteus não teve de morte, mas para o povo de Deus teve. Presta atenção nisso, irmão, tá? Deus cobra muito mais de nós que recebemos dele essa herança maravilhosa que é a palavra dele, irmãos, que é a unção dele. Nós recebemos essa bênção, esse presente maravilhoso, que é a palavra dele, que é a bênção, que é a herança que ele deu para nós, e ele vai cobrar de nós, lógico. O outro que está lá fora, irmãos, não conhece, não recebeu nada ainda.
Os filisteus então, irmãos, não morreram por ter tocado, por ter feito o que fez com a arca, mas o povo de Deus, por tocar e abrir, morreram 70, tá? Deu para entender, irmãos? A gravidade de eu e você sabermos o que temos que fazer e não fazemos, vamos ser cobrados muito mais daqueles que não conhecem nada do Senhor. Amém? Amém. Então que esta palavra fique no teu coração. Nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele opera, Deus faz, mas Ele também realiza, Ele é justo, viu? Aquilo que Ele fala precisa ser obedecido. Amém? Amém. Deus seja louvado para a glória.